A paz do Senhor. Quero convidar você para orarmos ao nosso Deus nesse que é o último dia da 59ª EBO da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba. Senhor, estamos caminhando para o fim desta EBO. Abençoa-nos nesse dia como nos tem abençoado nos dias anteriores. Nós te somos gratos por cada professor, por cada ministração e queremos te pedir que cada aluno seja ainda ricamente abençoado nesse dia. É no nome do teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador.
Para a primeira aula do dia, vamos ouvir o pastor Elienay Cabral concluir o estudo sobre pneumatologia. Quero, nesse momento, externar em nome da Superintendência de Educação e do nosso pastor Wagner Gabi, o nosso agradecimento pela inesquecível contribuição do pastor Elienay Cabral a essa 59ª EBO. Pastor Elienay, que Deus lhe recompense por sua dedicação de anos ao ensino da palavra e por compartilhar conosco a sua experiência e conhecimento. Que o nosso bom Deus lhe abençoe. Agora, vamos abrir os nossos ouvidos para aprender sobre os dons do Espírito Santo. Pastor Elienay. Nesta aula eu desejo compartilhar com todos os obreiros e todos os irmãos, homens e mulheres, acerca dos dons espirituais na vida da igreja. Na verdade, eu quero começar com a leitura do texto-chave de tudo isto. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 1 a 11, que nos diz assim: acerca dos dons espirituais não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Quando tratamos sobre os dons espirituais, precisamos levar em conta algumas coisas que são muito importantes. Naturalmente, nesta aula, não teremos tempo suficiente para adentrar nos pormenores de cada um dos dons que são manifestos na vida da igreja. Mas é bom que se diga que o apóstolo Paulo foi, sem dúvida, o escritor neotestamentário que mais abordou sobre os dons espirituais. O texto que nós lemos, o capítulo 14, Paulo pormenoriza na prática a manifestação desses dons, e ele, na verdade, ele apresenta os dons em duas perspectivas. Uma perspectiva é a perspectiva teológica acerca dos dons, a relação dos dons com o Espírito Santo como Deus. E a perspectiva prática, como é que eles acontecem na sua prática no dia a dia da vida de uma igreja. Nesse estudo, meus irmãos, nós temos aqui a igreja de Corinto como uma igreja na qual os dons manifestados eram manifestados através dos seus membros. Foi uma igreja que, a despeito de todos os problemas sociais que ela enfrentava no seu dia a dia, mas era uma igreja que buscava a manifestação do Espírito Santo, e os dons se manifestavam de um modo espetacular nesta igreja. Porém, Paulo percebeu que, a despeito da diversidade dos dons manifestos na vida da igreja,
havia a necessidade de se doutrinar e corrigir aquela igreja quanto ao uso de forma errada dos dons espirituais, para evitar confusões e manifestações ao mesmo tempo e colocar cada dom na sua manifestação com a sua propriedade, com a sua importância, com o seu valor. Ele procurou corrigir isso. Lamentavelmente, muitos pentecostais hoje parecem desconhecer por completo a origem bíblica e o propósito dos dons espirituais na igreja. Os antagonistas preferem entender que os dons, do modo sobrenatural como acontecia naqueles dias, só foram necessários à igreja do primeiro século, porque eles ainda, de fato, não tinham ainda o cânon, não tinha ainda o Novo Testamento constituído. Ora, se formos levar em conta isso aí, o cânon só veio, de fato, a começar do terceiro, do quarto século em diante da era cristã, e ela só chegou ao seu final de compreensão do cânon, considerado os 27 livros do Novo Testamento como inspirados, depois da Idade Média, 1600 e pouco, 1700 e pouco, mais ou menos, era o que acontecia. Então, a igreja não dependia disto, é claro. E é bom que nós procuremos entender que, a despeito daqueles que gostam de mistificar os dons como um tipo de espiritualidade forjada em sentimentos e emoções, pecam em entender que o Espírito Santo trabalha com as duas coisas ao mesmo tempo, com o racional e também com o emocional. E, acima de tudo, com o espiritual. O espiritual. Aqui, em 1 Coríntios, ele começa o capítulo 12 com essas palavras: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos dons espirituais. Quer dizer, os dons existiam, os dons se manifestavam, eles estavam presentes na vida da igreja, mas a sua manifestação ainda era um tanto confusa, e Paulo procurou explicar, ensinar, aclarar essa doutrina aos crentes, aos cristãos de Corinto. A despeito da abundância dos dons naquela igreja, o exercício dos mesmos estava acontecendo com um efeito muito pequeno, acarretando com isto prejuízos à obra de Deus. E entre os dons que se destacavam no seio da igreja, um deles era o dom de línguas. Diferentemente do dom, do sinal de línguas que acontece quando o crente recebe o batismo com o Espírito Santo. Uma vez que o sinal diz respeito à edificação interior do próprio crente, da vida do crente, o ato de falar em línguas, o dom de línguas sempre vem acompanhado do dom de interpretação das línguas. Para quê? Porque ele visa alcançar a igreja. Por isso, para que esses dons fossem compreendidos e aclarados na mente dos cristãos de Corinto, Paulo entendeu que a ignorância espiritual acerca do uso desses dons tinha que ser anulada. E isso só se anula com o ensino. A igreja cresce quando nós ensinamos a palavra de Deus de forma coerente, de forma racional, dentro do campo da dimensão espiritual. Por quê? Porque a igreja é um organismo vivo e poderoso. E os dons espirituais são dados à igreja para a sua edificação cristã. Muito bem. Vamos começar pondo como um primeiro ponto principal, o entendimento acerca dos dons.
É preciso saber distinguir as palavras dom e dons. Na língua grega do Novo Testamento, a palavra dom é charis, que aparece no singular lá em Atos 2:38, na mensagem do apóstolo Pedro. Porém, a palavra aparece em outros textos bíblicos também na forma plural. Por exemplo, no texto de 1 Coríntios 12:1, primeiro versículo, nós temos a palavra dons, que é carismata, ou seja, tem um sentido plural. No grego clássico aparece charis com um sentido de encanto, de atração, de beleza. E por extensão, o termo tem o sentido de favor, de bondade, de dádiva. Por isso, o dom do Espírito Santo é dado como uma dádiva de Deus aos crentes em Cristo. Em relação aos dons espirituais e a sua manifestação, entende-se que os mesmos, esses dons, não são prêmios por serviços prestados do crente. Não depende de méritos pessoais. Não é porque ora muito, porque jejua muito, ou porque apresenta uma espiritualidade muito densa perante os demais, que um crente será abençoado com um dom espiritual. Não. Os dons são concedidos gratuitamente pela vontade soberana do Espírito, que tem por objetivo fortalecer a igreja como organismo bíblico. Quando nós falamos de vontade soberana do Espírito, significa que ele dá como quer, quando quer e a quem quer. A vontade do Espírito é baseada no pré-conhecimento que ele tem do crente para a utilização daquele dom em benefício da igreja. Em benefício da igreja. Por isso, a definição melhor para carismata seria dádivas conferidas divinamente. Outra coisa que me chama a atenção é o que está no versículo 7, 12:7, quando diz assim: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Para o que for útil. O sentido da palavra manifestação. A escritura paulina, para manifestação, está no grego como faneroses, que significa trazer à luz, revelar, tornar claro, fazer conhecido. Esse é o sentido da palavra manifestar. O texto diz literalmente, mas a manifestação do Espírito. Está se referindo, no contexto, àquelas manifestações especiais que aparecem, e há diversidade de dons, diversidade de ministérios e diversidade de operações. Qualquer uma dessas três categorias de manifestações espirituais envolve isso aqui. Porque os dons são sobrenaturais. E por serem sobrenaturais, eles se manifestam através das pessoas que se submetem ao Espírito de Deus. Quando o texto declara que a manifestação do Espírito Santo ele está de fato dizendo que o Espírito traz à luz as obras que ele deseja realizar através daqueles crentes que recebem esses dons em benefício da igreja. A manifestação do Espírito não depende das pessoas pelas quais o Espírito Santo canaliza o seu poder. Por isso não há espaço para o crente que quer exibir algum dom com caráter vaidoso, presunçoso. Não há. A Bíblia diz que o Espírito faz o que lhe apraz, quando, como e com quem quiser. É por isso que nós somos surpreendidos, que não somos os mais bonitos,
nem os mais inteligentes que vemos os dons espirituais manifestos. O Senhor escolhe a quem quer, porque Ele é o único que conhece não uma pessoa pela aparência, mas conhece interiormente. Interiormente. Por isso, Ele conhece particularmente. Particularmente. Eu tive uma experiência com o Senhor em que eu orava ao Senhor pedindo alguma coisa especial para o meu ministério. E o Espírito Santo me disse que eu estava preocupado demais e que Ele me conhecia particularmente e sabia quais os canais da minha vida para o exercício de qualquer dom espiritual. Ele sabia. Ele sabia onde eu podia ser. Então não adiantava eu querer alguma coisa que eu não exerceria com eficiência determinado dom. Por isso Ele conhece particularmente, e conhece particularmente a cada crente, e sabe, na verdade, quem melhor pode exercitar o seu dom para a edificação da igreja e para a glória de Deus. Vejamos uma coisa interessante dentro desse texto de 1 Coríntios 12, nos versículos 4 a 6. 3 coisas me chamam a atenção aqui: dons, ministérios e operações. É interessante. Ele começa dizendo: há diversidade de dons. Não significam que os dons se restringam a apenas 9, como normalmente muita gente tem pregado e ensinado. Eu poderia dar uma listagem aqui de mais de 50 dons espirituais que são dados pelo Espírito Santo em benefício da igreja. E as suas manifestações são distintas de uma para a outra. Naturalmente, existem dons que aparecem mais do que outros. E essa diversidade de dons são relacionados aqui com a pessoa do Espírito Santo. É uma classe de dons que visa o aprimoramento espiritual da igreja. Os dons são, antes de tudo, para esse aprimoramento, para esse aperfeiçoamento, para esse desenvolvimento espiritual dos crentes na igreja. Depois a Bíblia diz que há diversidade de ministérios. Ora, a palavra ministério aparece na língua grega como diakoniai. E diakoniai é de onde se deriva a palavra diácono. Ora, o que é um diácono? Senão aquele que serve. Eu não estou falando ao ofício do diácono exatamente, mas ao sentido da palavra. Aquele que serve é um diácono, um servidor. Já a palavra diakoniai refere-se a serviços especiais que nós devemos realizar. Eu sempre digo que um pastor, acima de tudo no seu ministério, ele é um diácono. Porque ele presta serviços especiais em várias áreas para o crescimento da igreja que pastoreia. Na vida da igreja, a palavra ministério tem um sentido de ministrar ou de fazer um serviço especial. Os ministros de Cristo não são nada mais do que servidores, ou seja, diaconiai. Os dons ministeriais são dados à igreja porque são dons que visam ministrar a igreja nas suas necessidades morais e espirituais. Eu poderia citar uma porção de atividades relacionadas aos vários ministérios que podem existir e que existem na igreja. Por isso, neste caso, a Bíblia diz, há diversidade de dons, mas o Senhor é o mesmo. É interessante que a segunda pessoa da Trindade está aqui. É atribuído a Ele
a dotação que ele faz de ministério aos seus servos. Que ele faz aos seus servos. Por isso, os ministérios estão relacionados com a pessoa de Jesus. Até quando nós lemos aqueles ministérios distintos, que aparecem mais com caráter de ofícios especiais para a administração da igreja, aparecem lá em Efésios 4:11. E lá em Efésios 4:11 é interessante os textos que aparecem aqui. E os textos que aparecem aqui nos diz assim, olha só, quero ler porque é muito importante entendermos esta questão. Ele diz assim, ele mesmo, está falando de Jesus, deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E o versículo 12 diz assim, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ministérios. Isso é muito importante. Que esses ministérios sejam identificados. Mas ministérios não são apenas esses 5 ofícios que aparecem aqui. Vários outros trabalhos e serviços especiais aparecem como ministérios. Por exemplo, em 1 Coríntios 12, 28, é interessante a gente considerar o que está escrito aqui, diz assim, e a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. E ele diz, porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. O que é que nós aprendemos? Que existem várias atividades que nem aparecem no dia a dia da igreja, eles estão, aparecem de forma muito subjetiva. De forma muito subjetiva. Coisas como, por exemplo, no versículo 28, quando ele fala de coisas como socorros, ato de socorrer, o ministério de socorrer os necessitados, os órfãos, os doentes. Dentro do socorrer envolve um trabalho de atendimento espiritual e atendimento social às pessoas. É um ministério. Governos diz respeito na palavra, a palavra governo aparece no original como liderança de fato, como liderança. Lideranças que aparecem na igreja. Enfim, aqui Paulo teve o cuidado de mostrar que eles não obedecem a uma regra cronológica, que tem que ser primeiro isso, depois aquilo, não. Quando ele organiza e dizendo primeiramente isso, em segundo lugar aquilo, nota que ele quebra a mesma cronologia lá de 1 Coríntios 12, nos versículos 8 a 10. Porque os dons são peças distintas que o Senhor tem para dar. Ele não tem que esperar acontecer um outro primeiro para acontecer o outro, de jeito nenhum. Por isso, é interessante a gente considerar esse aspecto de que os ministérios são dons que aparecem na igreja para ajudar a edificar a igreja em todas as áreas. A igreja é constituída de pessoas físicas, emocionais, racionais,
E são com essas pessoas que nós trabalhamos. Na vida da igreja, a palavra ministério tem o sentido de ministrar, então, de fazer serviços especiais. E Deus levanta pessoas na igreja. O que é necessário é que nós, pastores, tenhamos o discernimento e o conhecimento disto para saber as pessoas que têm dons específicos em algumas áreas. Por isso, os ministros de Cristo não são nada mais do que servidores. Servidores, ou seja, diaconiai. Os dons ministérios são dados à igreja porque visam ministrar a igreja. E isto é muito importante. Em terceiro lugar, referindo-se à pessoa do Pai, de Deus Pai, aparece e há diversidade de operações ou realizações. A palavra que aparece no original para operações é energemata, que significa energias, atividades ou poderes que Deus inspira ou energiza alguém para realizá-las. Esse é o sentido. São uma classe de dons atribuídos a Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade. Não posso adentrar mais profundamente sobre o papel da Trindade, mas vejo que a Trindade está em ação aqui, e representada pelo Espírito Santo. Eles não se chocam nas vontades, porque a vontade é uma só, a força é uma só, a fonte de poder é um só. Outra coisa, como aclarar aqui o significado dos dons do Espírito Santo nesse caso? Em primeiro lugar, não devemos confundir os dons espirituais com dons naturais. Os dons naturais são, na verdade, capacidades inatas que se manifestam através das pessoas para a realização de certas atividades no dia a dia. O ser humano é assim. São habilidades congênitas que surgem com a pessoa. Essas capacidades naturais contribuem com os grandes avanços hoje, científicos, nas artes e tantas outras atividades no mundo que vivemos. Se essas habilidades naturais, esses dons naturais, forem canalizadas no reino de Deus, essas habilidades podem servir de grande bênção para o fortalecimento da igreja, mas, que se diga, não são dons espirituais. Os dons espirituais são concessões sobrenaturais da parte de Deus, independentes de méritos pessoais, que visam, de fato, fortalecer a Igreja de Cristo na terra a cumprir a sua missão redentora. É interessante percebermos que a Bíblia, ela estimula os dons naturais. Na liturgia de nossas igrejas, tais como os instrumentistas musicais, os cantores, os poetas, os escritores. E é bom que a igreja tenha uma visão para esse tipo de atividade, de explorar os valores naturais dos seus membros para servirem de bênção para o mundo. O mundo precisa saber que em nosso meio existem pessoas competentes, capacitadas, com habilidades especiais. Outra coisa, os dons não são atestados pessoais de santidade de ninguém. É uma ideia errada imaginar que alguém tem algum dom espiritual porque seja mais santo ou mais espiritual do que os outros. A santidade ou a espiritualidade de um crente não se mede pela manifestação de um dom espiritual. O apóstolo Pedro ele corrigiu esse conceito equivocado logo no início da igreja, quando o povo ficou pasmado com o milagre do coxo de nascença. Então Pedro disse o seguinte: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto
olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade tivéssemos feito andar este homem. O que Pedro estava fazendo era refutar uma ideia equivocada e mística que as pessoas estavam a fim de criar acerca dele e dos demais apóstolos. Por isso, os dons, quando manifestados, eles não são personalizados. Não é o dom particular de A, B, C ou D, porque a glória única é devida ao Senhor Jesus Cristo. Nenhum dom individualiza qualquer crente. Os dons têm caráter coletivo. Será sempre para o bem da vida da igreja. E outro, muito interessante, que devemos entender, é que os dons do Espírito capacitam o crente a fazer a obra de Deus com graça e com eficiência. O versículo 7 diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Esta escritura indica que cada crente recebe uma medida de fé para o exercício do seu dom em benefício da igreja. Quando a palavra de Paulo diz assim, para o que for útil, significa que nenhum dom é manifestado para demonstração egoística, nem de orgulho, de presunção ou de vaidade pessoal. A experiência pessoal é importantíssima para o exercício dos dons espirituais, porque requer do crente maturidade e humildade, sempre visando a glória de Deus. Nenhuma experiência pessoal pode ser maior ou que ultrapasse os limites impostos pela palavra de Deus. Por isso, a experiência pessoal no campo das manifestações espirituais só é aceitável depois de avaliada e julgada pelos critérios da palavra de Deus. É o Espírito quem determina a medida de fé de cada um de nós. Ele nunca fará algo em detrimento dos demais. E é isso que nós precisamos aprender, que o propósito dos dons espirituais é, em primeiro lugar, revelar ao mundo a igreja como o corpo de Cristo. Em segundo lugar, promover a edificação e aperfeiçoamento dos santos. Em terceiro lugar, promover a pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra da cruz e o Evangelho da salvação representam o Evangelho que pregamos com os sinais e prodígios da fé que nos acompanham pelo Espírito Santo. Deve haver uma relação natural da igreja com o exercício dos dons. Por isso, o propósito que temos aqui nesse estudo de hoje é o de conscientizar cada crente do seu papel no corpo de Cristo, atuando com os dons espirituais. Deus lhes abençoe, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer de todo o meu coração a oportunidade e o convite do pastor Gabi e também do pastor Ariel para poder ministrar estas aulas aos irmãos. E que essas aulas sirvam de bênção e aprimoramento da nossa fé e de conhecimento da palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Olá, estão abertas as inscrições para o Vestibular 2021. Você que tem um chamado, agora pode se preparar melhor para o serviço a Deus em nossa faculdade. Venha para a Faculdade Cristã de Curitiba. A nossa faculdade oferece o curso de bacharel em teologia nas modalidades presencial e EAD, o ensino à distância. Além disso, temos diversos cursos de pós-graduação e extensão. Todos os cursos são estruturados pensando sempre em contribuir no preparo de todos aqueles que são chamados para o serviço cristão. O curso de bacharel em teologia à distância é realizado em um ambiente virtual amigável, desenhado com tecnologia de ponta. Nos encontros semestrais, você participa de diversos workshops e realiza também as suas provas presenciais. Nossas videoaulas
são gravadas em trechos curtos. Assim, você assiste onde e quando quiser. O material didático é ilustrado com um design de altíssimo nível. Nosso curso de teologia é o único do Paraná A receber a nota máxima no IGC. O IGC é o Índice Geral de Cursos do Ministério da Educação. e um dos 5 em todo o Brasil que receberam essa mesma nota 5, sendo o único curso nacional de origem pentecostal. Além disso, somos a única faculdade de teologia do Paraná a receber uma nota 4 no ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, onde a máxima é 5. Agora, você pode se preparar para servir a Deus com os melhores vídeos, os melhores materiais didáticos e os melhores professores. Então, o que você está esperando? Prepare-se na melhor faculdade de teologia pentecostal do Brasil. Venha para a FCC. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. A promessa é para vós e vossos filhos, uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Acesse campanhaapromessa.com.br, uma realização CGADB e CPAD. De um ramo quebrado e o zambujeiro ali foi enxertado. Esta oliveira é o meu Jesus, fui nele enxertado, hoje tenho oliveira verdadeira, Jesus Cristo nele fui enxertado através da fé. Posso eu dar frutos enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Zambujeiro bravo não dá frutos bons, assim era eu no meu coração. Mas um belo dia, tudo transformou. Eu fui enxertado no meu Salvador. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo nele fui enxertado através da fé. Posso eu dar frutos enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é oliveira, nele sou feliz, nele estou ligado, no tronco e na raiz.
ligado na oliveira, de todo coração posso eu dar frutos e dar frutos bons. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado através da fé. Posso eu dar frutos enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Antes de introduzir a próxima aula, desde já, em nome da Superintendência de Educação Cristã e do nosso pastor Wagner Gabi, queremos agradecer ao pastor Carlos Eduardo Neres Lourenço. Como gestor de várias áreas aqui na IEADSE e agora como presidente da Assembleia de Deus Colombo, Missão Integral, ele tem toda a autoridade para falar com profundidade sobre administração eclesiástica. Pastor Carlos, nosso reconhecimento e gratidão pelo seu tempo dedicado a essa 59ª EBO. Vamos à aula que terá como tema administração de bens e organização e métodos. A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para a nossa terceira e última aula, nosso terceiro e último encontro dessa maravilhosa Escola Bíblica de Obreiros. Na aula passada, nós tratamos do tema administração pessoal. Agora, nos incumbe tratarmos da administração de bens, organização e métodos. O segundo ramo da administração é o que trata dos bens. Em várias passagens das Escrituras, nós constatamos que a administração dos bens materiais e das finanças também eram atribuições ministeriais, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Outro fator que o administrador cristão deve levar em conta são as exigências legais com relação ao patrimônio da igreja, no que diz respeito à sua obtenção, utilização, registro contábil. Vamos aos princípios bíblicos da administração de bens. Na Bíblia, encontramos evidências incontestáveis de que a administração de bens faz parte do ministério representado no trabalho dos levitas no Antigo Testamento e no cuidado dos apóstolos com as doações dos cristãos primitivos no Novo Testamento. Vamos olhar o Antigo Testamento. Após a construção do tabernáculo, Deus escolheu os descendentes de Levi, mais exatamente os gersonitas e os meraritas, para cuidar da parte material do santuário. Isso está em Números capítulo 3. Cada grupo tinha responsabilidades específicas. O tabernáculo e todos os seus móveis e utensílios não só eram alvo da cuidadosa administração, como também eram consagrados ao Senhor. Êxodo 49 fala sobre isso. O ouro, a prata e os objetos doados à casa de Deus também eram dedicados a Jeová. Juízes 6,19 e Esdras 8,28 falam sobre isso. E no Novo Testamento? Embora o Novo Testamento não mencione a consagração de objetos, nem descreva qualquer móvel ou utensílio como exclusivo do culto, até porque quando o Novo Testamento foi escrito ainda não havia templos cristãos. Vemos os apóstolos lidando com os recursos provenientes de doações. Em Atos 4, 34 e 35, nós somos informados de que os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um à medida que alguém tinha necessidade. As doações recebidas constituíam um fundo comum para atender aos cristãos em necessidade. Os apóstolos, portanto, cuidavam da palavra, mas também administravam o dinheiro. 2. Administração de bens materiais. É natural que a igreja, ao longo de sua existência, acumule bens materiais. Eles representam para o corpo de Cristo tanto uma necessidade quanto uma responsabilidade. Toda igreja, para funcionar e cumprir a sua missão nesse mundo, precisa de um patrimônio físico. Jesus, certa vez, deu aos 12 uma missão especial. Eles fariam uma espécie de estágio ministerial e o mestre recomendou:
não levem guardados no cinto nem ouro, nem prata, nem moedas de cobre. Nessa viagem, não levem sacola, nem uma túnica a mais, nem sandálias, nem bengala para se apoiar. Está em Lucas 9,3. Mais adiante, no entanto, quando a hora da crucificação se aproximava, ele deu outra orientação aos discípulos. A gente lê isso em Lucas 22. Qual a razão de recomendações tão opostas? A verdade é que na primeira ocasião, como já se diz, os discípulos estavam de treinamento. No relato de Lucas, Cristo está passando aos discípulos, em caráter definitivo, a responsabilidade de realizar a obra de Deus no mundo. Além do mais, na primeira missão, Cristo queria ensinar que quem trabalha na obra de Deus pode contar com a provisão divina. Pode contar com a provisão divina quando os recursos faltarem. Mas o que Deus espera de seus servos é que eles mesmos se esforcem para providenciar os meios que lhes permitam cumprir a sua missão nesse mundo. O que Jesus estava querendo dizer era: o Espírito Santo fará o seu trabalho de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas não esqueçam de providenciar os recursos necessários para pregar a palavra. Se algo lhes faltar, contem com a provisão do Pai. Não há dúvida de que o mestre aqui lançava as bases da administração eclesiástica no que diz respeito aos bens materiais. Listaremos a seguir alguns desses bens que julgamos imprescindíveis, ou pelo menos de grande ajuda para o bom funcionamento da igreja local. Equipamentos de informática. Nesse grupo de bens estão os microcomputadores, impressoras, scanners e programas, ou softwares, entre outras coisas. Não se pode pensar hoje em criar uma estrutura administrativa para a igreja sem pensar em equipamentos de informática. Registro de membros, correspondências, escrituração contábil, redação de cartas, documentos, formulários, enfim, a maior parte dos trabalhos burocráticos pode ser feita no computador. Segundo aspecto, equipamento de som. Quem entra no templo, seja crente, seja não crente, quer ouvir os hinos, a pregação. Toda igreja deve ter pelo menos um equipamento de som de qualidade mínima, que permita às pessoas saberem o que está acontecendo no culto. Vale lembrar que a administração desse bem implica em sua boa utilização. Não adianta adquirir um equipamento sofisticado se ninguém sabe usar, expondo os ouvintes a ruídos irritantes, a volume alto ou volume baixo demais. Terceiro aspecto, instrumentos musicais. Muitas igrejas estão substituindo as bandas musicais por orquestras e grupos de louvor. A música faz parte da vida da igreja e é natural que a igreja invista nessa área, embora muitos músicos sejam donos dos instrumentos que tocam. O rei Davi investiu maciçamente em músicos, em instrumentos musicais, em cantores, para poder apresentar a Deus um louvor de qualidade. A gente vê isso em Crônicas 15 e 16. Mesmo que a igreja seja muito pequena, é interessante que tenha pelo menos um teclado. Quarto aspecto, material de consumo. O funcionamento da secretaria, da tesouraria e de outros departamentos consome os mais diversos materiais. Consome papel, tinta de impressora, canetas, formulários, envelopes e até produtos de limpeza. O bom administrador cristão mantém controle do consumo e cuida para que nada falte, a fim de que todos os departamentos funcionem a contento. Quinto aspecto, móveis e utensílios. Os móveis e utensílios da igreja são todos os instrumentos necessários ao funcionamento das mais diversas funções exercidas no ambiente eclesiástico. São considerados utensílios a bandeja com os cálices da ceia do Senhor, os grampeadores, as lixeiras, os aparelhos telefônicos dos escritórios e assim por diante. Sexto aspecto, os prédios e as instalações. Hoje, uma boa estrutura conta, além do templo, com dependências para gabinete pastoral, secretaria, tesouraria e alguns departamentos. As instalações do templo ou do complexo de edifícios podem ainda incluir cantina, cozinha, livraria, estúdio, sala de reuniões. As possibilidades são ilimitadas. Sétimo aspecto, terrenos. A aquisição de terrenos, além de ser o primeiro passo para a construção do templo, é fundamental para as igrejas que se subdividem em congregações ou têm projetos para a expansão das suas atividades. Nos dias de hoje, também quase não se pode pensar em construção de templos sem o plano de um bom estacionamento. Muitas igrejas que não previram essa situação hoje estão comprando a preços exorbitantes os terrenos à volta ou nas proximidades do templo. Terceiro tópico, administração financeira. A administração financeira, com base em conceitos econômicos e financeiros, é responsável pela avaliação da saúde da empresa
por meio de controles financeiros. É uma ferramenta fundamental para se elaborar o planejamento estratégico das empresas. Ela analisa o comportamento dos agentes econômicos que compõem o mercado, clientes, fornecedores, governo, concorrentes, para que essa empresa possa tomar decisões. Com relação à igreja, os princípios praticamente não se alteram, apenas os objetivos. As igrejas têm de se sustentar, mas não visam lucro. No ambiente da igreja, falar em dinheiro é sempre tocar um ponto sensível. Boa parte dos escândalos no ministério envolve dinheiro ou má gerência de recursos. Vale lembrar que quem lida com finanças, além de honesto, deve ser competente, tanto para aplicá-lo a fim de fazer render mais, quanto para gastá-lo com o que for relevante e pertinente à missão da igreja. Analisaremos a seguir essas virtudes necessárias ao bom administrador das finanças da igreja. Primeira virtude, honestidade. O rei Josias, de Judá, ao promover uma reforma no templo, nos dá um exemplo claro de como se administram as finanças na época. Apresenta um modelo de administração honesta. Segundo Reis 12, 7 a 15, nos ensina isso. O rei tinha administradores financeiros tão honestos que não cobrava deles nenhum relatório. A nova tradução na linguagem de hoje diz que esses homens eram honestos em tudo. A lição para nós é que quem lida com o dinheiro da igreja deve ter essa mesma qualidade, honestidade. Segunda virtude, competência. Alguns administradores são honestos e bem-intencionados, porém não são competentes. Muitos dos escândalos financeiros não são resultado de fraude ou de roubo, são consequência do mau gerenciamento dos recursos. Ainda que a igreja tenha administradores honestos, como precisa ser todo cristão tem que ser honesto, eles precisam também ser competentes. Uma decisão errada com as finanças da igreja pode prejudicar seriamente a obra de Deus. Imagine uma igreja que tem a luz cortada. Pode parecer pouco, mas os comentários irão se espalhar. Se os crentes tiverem que se reunir no escuro, o nome do evangelho será difamado. No texto que nós citamos anteriormente, vemos que os administradores sabiam exatamente o que fazer com o dinheiro. Está lá no versículos 11 a 13. Terceira virtude, pertinência. Como já dissemos, toda a movimentação financeira da igreja deve ser pertinente com o seu objetivo. E o objetivo da igreja é ganhar almas para o reino de Deus. O dinheiro arrecadado por Joás, em nosso exemplo bíblico, não tinha outro destino, senão a reforma do templo. Não tinha outro objetivo. Não eram desviados esses recursos, nem mesmo para atender às outras necessidades da casa de Deus. A gente vê isso nos versículos 13 e 14. Quarto ponto, organização e métodos. O terceiro ramo da administração é o que trata de organização e métodos. Como o nome sugere, ele trata da forma em que uma entidade está organizada e os processos que adota para atingir os seus objetivos. Vamos falar da organização da igreja. As Assembleias de Deus são tradicionalmente organizadas por departamentos. Analisaremos a seguir os componentes que aparecem com maior frequência nessa estrutura organizacional. Vamos ao primeiro componente, diretoria. A diretoria da igreja, em geral, normalmente é composta por 6 membros. Presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro. Cada membro da diretoria deve ter suas atribuições descritas no Estatuto Social da igreja. Segundo, conselhos. Pode fazer parte da estrutura da igreja o conselho eclesiástico, conselho administrativo e, obrigatoriamente, deve fazer parte o conselho fiscal. Segundo aspecto, departamentos. Departamento é o setor, seção ou repartição de qualquer organização pública ou privada. O objetivo dos departamentos é facilitar o trabalho administrativo. Descreveremos a seguir os principais departamentos da igreja. Vamos aos departamentos. Primeiro, Departamento de Ação Social. A preocupação com o social acompanha a igreja desde o nascimento. A instituição dos diáconos na igreja primitiva nasceu da necessidade de se dar melhor atendimento às pessoas carentes da primeira comunidade cristã. A gente vê isso em Atos 6, do versículo 1 ao versículo 6. O trabalho da igreja entre os necessitados e excluídos da sociedade não pode ser encarado como mera obrigação, nem como pretexto evangelístico. Ajudar alguém sem real interesse em ver o bem dele, procurando unicamente atraí-lo para a igreja, como acontece com certa frequência, o trabalho sem amor não vale nada. 1 Coríntios 13:1 diz isso. Segundo, Departamento de Educação Cristã. O ensino faz parte da vida da igreja. Os crentes precisam conhecer as doutrinas cristãs para poder colocá-la em prática. E Mateus 7:24 fala sobre isso. A igreja tem que ser educada na palavra.
Novos professores precisam ser formados. 1 Timóteo 4,11 e 5,17 retratam essa necessidade. Sem dúvida, nas Assembleias de Deus, a menina dos olhos do Departamento de Educação Cristã é a escola dominical. A maioria dos cristãos não tem a oportunidade de frequentar um seminário, uma faculdade teológica. E a escola dominical tem um bom conteúdo teológico que pode proporcionar essa boa formação aos alunos. Para o melhor aproveitamento, é necessário que cada igreja se preocupe em oferecer uma estrutura adequada para atender às diversas classes previstas nos nossos currículos oficiais. Nesse departamento, a escola dominical, incluem-se todos os seminários, as faculdades teológicas, enfim, todos os cursos de teologia em todos os níveis. Terceiro departamento, evangelismo e missões. Esse é o departamento que cuida da evangelização local, nacional e internacional ou missões transculturais. Em algumas igrejas, as duas tarefas constituem departamentos diferentes. Departamento de música. A música também faz parte da igreja desde o seu princípio. A gente vê isso em 1 Coríntios 14, 26. As nossas igrejas têm uma rica variedade musical. Corais, conjuntos vocais, conjuntos instrumentais, bandas, orquestras, cantores individuais, além do cântico congregacional, o louvor da congregação. É fundamental e justo que as igrejas ofereçam espaço a vários estilos de música, pois a diversidade é agradável a Deus. Salmo 150 retrata isso. O departamento de música não pode ficar refém do gosto do seu líder ou das preferências do pastor. Quinto departamento, tesouraria. A tesouraria recebe os dízimos e as ofertas e é responsável pela guarda disso. Em igrejas de menor porte, a tesouraria funciona como departamento financeiro da igreja e os serviços contábeis quase sempre são terceirizados. Em igrejas maiores, a tesouraria é englobada pelo departamento financeiro e os serviços contábeis são executados internamente por um contador profissional contratado. Sexto departamento, secretaria. A secretaria é responsável por todos os registros relativos aos membros e à administração da igreja, exceto no que diz respeito às finanças. Alguns departamentos crescem tanto que acabam precisando de secretaria própria, mas sempre com a obrigação de enviar relatórios à secretaria-geral. Deus delegou a todos os seus servos a mordomia da igreja. Cada um deve seguir a vocação ou o dom que recebeu de Deus para que o corpo de Cristo tenha um funcionamento perfeito em todos os setores. De certa forma, na obra de Deus, somos todos administradores. Ainda que não pertençamos a nenhum departamento ou que não tenhamos vocação para o ministério, podemos contribuir. Podemos contribuir com a obra do Senhor com os nossos dízimos e ofertas, com as nossas orações, com vida cristã digna de filho de Deus. Temos a tendência de fugir às nossas responsabilidades quando vemos um departamento fazendo determinado trabalho, como evangelizar ou ensinar. Mas todos nós temos uma função na igreja. E o que fazemos ou deixamos de fazer irá ajudar ou prejudicar a todos. Efésios 4:25 diz, porque somos membros uns dos outros. Amados e amadas, finalizando a nossa aula, eu quero apenas contar uma pequena história. Em uma igreja muito longe daqui, havia 4 pessoas. Todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Um importante trabalho precisava ser realizado e todo mundo tinha certeza de que alguém o faria. Qualquer um poderia tê-lo feito, mas ninguém o fez. Alguém se zangou, porque era um trabalho de todo mundo. Todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém imaginou que todo mundo deixaria de fazê-lo. Afinal de contas, todo mundo culpou alguém quando ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Que cada um de nós possamos assumir a nossa tarefa. Que eu possa assumir a minha, que você possa assumir a tua, que cada irmão, cada irmã, cada amigo possa assumir a sua tarefa no corpo de Cristo. Com essas palavras, eu encerro esta honrosa participação nesta grandiosa escola bíblica de obreiros, como já disse, escola da qual sou aluno desde os meus 6 anos de idade. Quero mais uma vez deixar aqui registrado
o meu agradecimento a você que participou comigo dessa Escola Bíblica de Obreiros. É uma honra estar com você. Quero agradecer a nossa amada Superintendência de Educação Cristã, função que eu exerci já nesta maravilhosa IEADSE, que é a nossa Igreja-mãe. Louvo a Deus pela vida do pastor Ariel e de toda a sua família. Por fim, deixo aqui meu agradecimento, meu abraço, minha saudação, na pessoa do nosso pastor presidente da IEADSE, meu pastor, pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi. E no nome do pastor e na pessoa do pastor, registro meu agradecimento à diretoria, às superintendências, a todos os ministérios, a todos os departamentos, a todos os amigos e amigas, obreiros e obreiras do Senhor, com os quais tenho o privilégio de servir ao Senhor. Deus vos abençoe grandiosamente, em nome de Jesus. A Faculdade Cristã de Curitiba foi concebida e instituída pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba e é mantida pela Associação Educacional dessa mesma igreja. A nossa faculdade tem orientação teológica baseada na doutrina pentecostal. Também se destaca por ser uma entidade reconhecida pelo MEC e com um time de doutores e mestres que são referência no cenário teológico do Brasil. Quer conhecer melhor a Faculdade Cristã de Curitiba? Visite nosso site. Para você que já tem uma graduação universitária, independente da área de conhecimento, há opções de cursos de pós-graduação. Você pode se especializar em Teologia Pentecostal, Teologia e Ministério Pastoral, Gestão e Organização do Terceiro Setor e Docência do Ensino Religioso, que habilita professores a ministrarem ensino religioso em escolas públicas e particulares. As aulas de pós-graduação são ministradas em encontros quinzenais, sempre aos sábados, durante o dia. Maiores informações você pode obter no nosso site ou pelo telefone 3232-3711. Venha para a Faculdade Cristã de Curitiba. Educação integral para uma missão integral. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Acesse campanhaapromessa.com.br. Uma realização CGADB e CPAD. Espírito, eu peço, dá luz ao cego, Senhor, ao fraco força e esperança. Toma-me inteiro, ó Deus. Vem, Santo Espírito, eu peço. Vem, preciso de ti. Vem, doce Espírito Santo. Vem, nossas vidas encher. Vem, qual refúgio ao cansado.
Espírito eu peço, vem, preciso de ti, vem, doce Espírito Santo, vem, nossas vidas encher. Vem, revigora o abatido, vem a minha alma encher, vem com poder divinal, vem me tocar com amor, vem, Santo Espírito eu peço, vem, preciso de ti, vem, doce Espírito Santo, vem, nossas vidas encher, vem, doce Espírito Santo, vem, nossas vidas encher. Caminhamos para a última aula da 59ª Escola Bíblica de Obreiros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba. Fica registrada a nossa gratidão ao pastor Wellington Costa Júnior, presidente da CGADB. Apesar de uma agenda repleta de compromissos, de pronto, atendendo ao pedido do pastor Wagner Gabi, se dispôs a ministrar e o fez com muita excelência. As aulas que lhe foram propostas. Que Deus lhe abençoe, pastor Wellington Júnior. Vamos ver a aula que tratará da segunda parte do tema, o fruto do Espírito. Quero cumprimentar todos os nossos queridos alunos da EBO em Curitiba, com a paz do Senhor. Estamos novamente aqui para estudarmos um pouco mais a respeito do fruto do Espírito. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, mais uma vez estamos diante de Ti, Senhor, pedindo a Ti, ó Pai amado, que continue abençoando a cada um de nós. Abençoe a exposição da Tua Palavra, Senhor, que abençoe essa ministração. Ajuda-nos para que possamos entender o que é melhor para nós, obreiros, que servimos a Tua obra. Abra o nosso entendimento, Senhor querido, e dá-nos o necessário para nos fazer entender qual é o ensino que Tu tens para cada um de nós. Receba, Deus, a nossa oração, pois Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos ler novamente na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Nós encerramos a última aula falando a respeito de um dos componentes do fruto do Espírito, podemos assim dizer, uma das qualidades, uma das características do fruto do Espírito, que é o amor. Estaremos falando hoje a respeito, iniciando essa aula, falando a respeito do gozo ou alegria. Gozo ou alegria. No vocábulo grego, chará, expressa com o estado de júbilo e felicidade. E
é fundamentada num relacionamento consistente com Deus. Não é proveniente das coisas ou feitos terrenos, mas é uma virtude que podemos produzir. É uma manifestação do Espírito Santo em nós. Quando falamos a respeito da alegria, nós queremos destacar que nós temos, não por opção, mas por regra, de viver alegre, pois a alegria da salvação que é sempre presente em nossa vida. Reconhecemos as nossas falhas, reconhecemos as nossas fraquezas, muitas vezes os nossos deslizes, mas nada disso pode interferir numa alegria que é permanente em nossos corações, que é a alegria da salvação. Não é alegria passageira, e sim permanente. Nada é capaz de substituí-la. Por mais adversidades que enfrentemos, não se perde a alegria. A alegria vem junto com a salvação. O rei Davi suplicou a Deus para não a perder. Os irmãos se lembram que o rei Davi, a Bíblia diz que quando ele foi ungido a rei, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E ao se apoderar de Davi, o Espírito do Senhor trouxe, entre outras virtudes, também a alegria na vida de Davi. Tanto é que uma das orações que eu considero mais quebrantadas, da minha opinião, a Bíblia que nos relata, é a oração de Davi, quando ele entendeu o pecado que cometeu contra Deus, quando foi despertado pelo profeta com o pecado que ele havia cometido. E ali Davi, naquela oração de quebrantamento, dos pedidos que Davi faz ao Senhor é: não retires ou torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ou seja, não retires de mim o teu Espírito Santo e torna a dar-me a alegria da tua salvação. O que Davi não queria perder era aquela alegria permanente que havia alcançado com a presença de Deus em sua vida. A alegria emana de dentro para fora e pode ser contagiante. A alegria que não é uma emoção artificial, é uma ação do Espírito Santo, é uma ação de Deus no espírito humano. A alegria é inspiradora da esperança, quando sabemos que Deus, do seu trono, está no controle de tudo que nos envolve. A alegria demonstra a gratidão pelo que o Senhor Deus tem nos feito e demonstra a confiança do que ainda fará por nós. Eu quero destacar aqui que a alegria permanente na vida do crente leva o crente a agradecer a Deus por tudo aquilo que tem concedido. É possível que nem tudo aquilo que nós pedimos ao Senhor, nós alcancemos de imediato, ou quem sabe até nunca alcancemos, porque o Senhor Deus, dentro da sua soberania e do seu entendimento, muitas vezes, Ele não nos concede determinados pedidos porque não é bom para nós, porque Deus sempre quer o melhor para cada um de nós. E então, mesmo que todos os nossos pedidos não sejam atendidos, mas nós temos alegria permanente em nosso coração, porque o Senhor tem nos dado vida, o Senhor Deus tem nos dado saúde e, acima de tudo, o Senhor Deus salvou a nossa vida. E nós que somos obreiros, somos batizados com o Espírito Santo e temos diante de nós uma missão a cumprir, dada pelo próprio Senhor. Então, a alegria de termos já, a gratidão de termos alcançado tudo aquilo que o Senhor Deus já nos deu, que nos leva a ter uma alegria permanente. E essa alegria também nos leva a ser permanente pelo fato de que confiamos que o Deus que tem nos abençoado até agora continuará nos abençoando. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa alegre. O crente salvo se alegra na esperança da vida eterna. Esses são, eu diria aqui rapidamente falando, os conceitos a respeito desse componente que é a alegria, que faz parte do fruto do Espírito. Então o Senhor Deus nos proporciona o amor e a alegria.
Estaremos falando agora a respeito da paz. Deus é a fonte da verdadeira paz. A queda do homem no pecado destruiu a paz com Deus. Destruiu a paz com o seu semelhante e com a própria consciência. A paz foi restabelecida através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O Senhor Jesus sempre se preocupou em que os seus discípulos tivessem a paz, que os seus discípulos vivessem em paz. Num dos momentos, quem sabe, de maior preocupação na vida dos discípulos, da história dos discípulos, foi quando o Senhor Jesus, na concepção de todos, ainda estava morto, e os discípulos estavam reunidos com portas fechadas e trancadas, com medo dos conflitos que enfrentariam, das cobranças da sociedade em relação ao ministério do Senhor Jesus, já que este estava morto. Mas enquanto os discípulos ali estavam, Jesus, diz a Bíblia, se colocou no meio deles. A porta estava fechada, janelas fechadas, mas agora o Jesus ressurreto não poderia ser barrado por nada. Jesus se coloca no meio deles e a primeira coisa que ele diz é: paz seja convosco. Então Jesus sempre se interessou em que nós vivêssemos em paz. Faz parte do fruto do Espírito desfrutar da paz, viver em paz, porque quando nós desfrutamos da paz, quando vivemos em paz conosco e com Deus, com certeza alcançamos também a paz com os nossos semelhantes e com aquele que estão conosco. A paz envolve muito mais que uma tranquilidade íntima. Trata-se de uma qualidade espiritual produzida pela reconciliação, pelo perdão dos pecados e conversão da alma e sua transformação segundo a mensagem de Cristo. A paz conserva a mente, conserva a alma e é proporcionada pela confiança em Deus. A paz é o contrário do ódio, da desavença, da guerra, da contenda, do conflito, da inveja, tudo que consiste nas obras da carne. A paz que desfrutamos é a garantia do controle do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Jesus nos convida a sermos promotores da paz. Quando somos alcançados completamente pela graça, somos capacitados a nos sacrificar pela paz. A paz nos condiciona a perdoar ou pedir perdão quando necessário. O mundo procura a paz que nós a temos em Cristo Jesus. Jesus Cristo é a fonte da paz. Nunca nos esqueçamos que a paz é um componente que deve ser permanente e será permanente na vida do crente. É o componente, o fruto do Espírito, que precisa estar presente na vida do crente. A paz, através da paz, agradamos ao Senhor. Falemos agora sobre a longanimidade. A longanimidade faz parte dos atributos de Deus. Quando atribuída a Ele, significa que tolera pacientemente todas as iniquidades dos homens, não se irando. Quando Deus tolera, quando Deus não se ira, Ele não aplica a justiça que entendemos até como seres humanos deveria ser aplicada, mas manifesta o amor de Deus, bem como a sua bondade. Os homens cometem pecados, falhas, provocam desordens, mas Deus se mostra longânimo, aplicando a sua misericórdia. Refere-se à pessoa tardia em irar-se. É esperado de nós crentes que as nossas relações com os outros se caracterizem pela longanimidade, do mesmo modo que Deus tem agido para conosco. Deus é longânimo para conosco. Assim como Deus é longânimo para conosco, nós devemos também ser longânimo para com os nossos semelhantes. A longanimidade é a paciência que nos permite subjugar a ira
e o senso de contenda. Então, quando somos longânimos, nós subjugamos a ira. Você quer irar-se, você quer odiar, mas a longanimidade faz com que você pacientemente supere esse desejo, muitas vezes, da carne de trazer a ira ou o descontentamento. Então, a longanimidade nos dá equilíbrio, vamos assim dizer, nos dá paciência para que possamos superar as investidas das obras da carne e fazer com que a manifestação do componente longanimidade, do fruto do Espírito, possa levar vantagem, possa subjugar as obras da carne. A longanimidade descreve o homem que tem razões para vingar-se, mas não o faz. A longanimidade nos desvia de aborrecimentos constantes, pois nos faz superar as provocações ou situações adversas. A longanimidade garante a segurança de nossa família. A longanimidade garante a nossa própria segurança. A longanimidade aplicada no seio da nossa família vai estruturar a família, pois na convivência familiar, muitas vezes alguém pode até sair do seu controle ou quem sabe até irar-se por algum momento. Mas a longanimidade nos leva a ter paciência e compreender as ações do seio da nossa família, que essa longanimidade, sendo aplicada no seio da nossa família, nos edificará, dará estrutura à nossa família, porque aqueles que convivem conosco, principalmente os nossos filhos, aprenderão conosco. Nós somos a referência na nossa casa, e aquilo que os nossos filhos virem em nós, é aquilo que eles vão aplicar em suas vidas. Seja longânimo, meu amado irmão, e a sua família será longânima. O longânimo, ele evita o conflito. O longânimo evita as discussões que não nos levam a nada. O longânimo, que é dominado pela ação do Espírito Santo, tem a paciência de esperar passar aquele momento, quem sabe, de adversidade, aquele momento de até querer irar-se, em passando esse momento, supera e alcança esta graça maravilhosa de manter a paz no seu lar, a paz da sua convivência. Então, ser longânimo é ser paciente, entregar, quem sabe até desejo de vingança, né? Se é que podemos assim dizer, nas mãos de Deus. Não somos nós que vamos vingar os nossos inimigos, é Deus quem compra, eu diria assim, as nossas questões. Seja longânimo, meu amado irmão, e você terá uma vida mais plena diante de Deus, da família e da sociedade. Vamos falar um pouquinho agora a respeito da benignidade. Benignidade significa gentileza, amabilidade. Esse termo grego também indica excelência de caráter, honestidade. Essa qualidade faz com que o crente seja gentil com os seus semelhantes, não se mostrando inflexível e rude. Quero dar uma paradinha aqui para dizer a vocês a respeito da benignidade. É a ação da bondade. Nós falaremos sobre a bondade, mas a pessoa é bondosa, mas a benignidade, ela vai agir de acordo com a bondade que está nela. Então, a benignidade faz com que você aplique aquilo que está no seu coração. Essa deve ser a postura do crente em todas as áreas da sua vida, com as pessoas de seu convívio, principalmente com a família. Benignidade no seio da família, demonstrar ser cortês com o seu cônjuge, cortês com os seus filhos, no trato com a sua família. Isso quer dizer, meu amado irmão, que dentro da nossa casa deve ser aplicado todos os componentes do fruto do Espírito. Estamos falando sobre a benignidade, que deve ser aplicada no seio da nossa família. Se nós não fizermos o bem àqueles que estão convivendo conosco,
aqueles que muitas vezes dependem de nós, que estamos pecando. Então a benignidade faz com que sejamos educados com a esposa ou com o esposo, sejamos tolerantes com os nossos filhos, muitas vezes tendo que aplacar, quem sabe, algumas intransigências deles com a benignidade, com a cortesia, com a amabilidade. Não é? Então, a benignidade faz com que nós produzamos, no meio em que vivemos, principalmente no meio da família, a harmonia e a paz. Então, a benignidade, ele pode trazer um ambiente de paz na nossa casa, mas também na sociedade e também na igreja, no trato com os irmãos da igreja. Os seguidores do Evangelho não devem ser inflexíveis e amargos. O crente não pode viver em amargura. O crente não pode viver inflexível, que viver reclamando, viver, digamos aqui, curtindo uma amargura, uma adversidade. Não. A benignidade é fruto do Espírito que podemos desenvolver seguindo o exemplo de Cristo e sendo ajudado pelo Espírito Santo. A benignidade que é uma ação prática, que coloca outro numa posição superior à nossa. Então, aquele que é benigno, ele sempre considera outro superior a ele mesmo. Então, quando você está diante de uma autoridade, de alguém que é superior a você, que você é amável, é educado, é cortês. Então, quando você considerar todos aqueles que convivem com você como superior a você, então você será amável, será educado com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, com o genro, nora, sogro, sogra e com os irmãos da igreja, que são aquelas pessoas que convivem com você. A benignidade deve fazer parte do nosso dia a dia, dos nossos relacionamentos, principalmente com os nossos semelhantes. Vamos falar um pouquinho agora a respeito da bondade. Uma pessoa é bondosa quando se dispõe a ajudar aqueles que estão necessitados, que sempre está fazendo o bem. É o ato de dar com a generosidade, é uma virtude interior que influencia todas as ações. A melhor ilustração bíblica para a bondade é a parábola do bom samaritano, contada pelo Senhor Jesus. Nós conhecemos muito bem essa parábola. É servir sem interesse. Jesus é o nosso modelo também no exemplo da bondade, quando disse que não veio ao mundo para ser servido, e sim para servir. Então, a bondade do Senhor Jesus fez com que Ele nos servisse. E nos servisse não somente com os milagres que operou durante o seu ministério terreno. Ele serviu aquele que estava enfermo. Ele serviu aquele que estava cego, dando-lhe visão. Serviu aquele que era paralítico, curando da sua paralisia. Serviu aquele que estava, quem sabe, possuído, para que fosse liberto. Então, que Jesus serviu a todos que ele pôde alcançar durante o seu ministério, mas principalmente ele serviu com a sua própria vida para a execução do plano da salvação. Então, a bondade do Senhor Jesus deve servir como parâmetro para o nosso comportamento, para que seja manifesto em nós esse componente do fruto do Espírito. Fé ou fidelidade significa confiança. O justo vive pela fé. O justo vive de fé em fé. Indica a confiança em Jesus Cristo. Não é produto humano, mas ocorre por intermédio da operação divina. A fé consiste na confiança de alma em Cristo. A fé, que é o passo inicial da conversão. Mediante a operação do Espírito Santo, o homem é levado a depender de Cristo, confiando nele e se entregando a ele. Isso é fé. A Bíblia diz que o justo viverá por fé. Através da fé, cremos que Deus criou o mundo
Através da fé, cremos que Deus criou o universo. Através da fé, cremos que Deus fez o homem. A fé nos faz crer em tudo que está registrado na sua palavra, na Bíblia, na palavra de Deus. A fé nos fortalece espiritualmente. A fé nos edifica. A fé nos faz aguardar o arrebatamento, porque assim como temos a certeza de tudo que a Bíblia registra e de tudo que já aconteceu sem termos visto, e tudo que aconteceu que nós presenciamos, também a fé nos faz entender se o Senhor Jesus, tudo que planejou, que executou, tudo que prometeu, até agora cumpriu. Falta ainda cumprir a sua volta. Então a fé nos leva a ter a certeza do nosso arrebatamento. A fé nos leva a ter a certeza da volta do Senhor Jesus Cristo. A fé nos leva a esperar, a aguardar, prontos para o arrebatamento da igreja. Amém? Mansidão é tradução do vocábulo grego prautes, que significa gentileza, cortesia, modéstia. Essa é a qualidade exaltada na terceira bem-aventurança, uma qualidade de caráter daqueles que haverão de herdar a terra. Em Mateus 11, 28 e 29, Jesus deixou a seguinte mensagem: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. O espírito de mansidão consiste na gentileza, no trato com o próximo. A mansidão é o resultado da verdadeira humildade. A mansidão nos leva a não nos considerarmos superiores. Jesus Cristo é o exemplo supremo da mansidão, que demonstrou em todo o seu modo no tratar os homens. Então a mansidão é que nos faz servir aos homens. Temperança, domínio próprio, autocontrole, entre as virtudes cristãs ensinadas pelo apóstolo Paulo, esta é a da moderação, ou domínio próprio, domínio dos desejos próprios e apetites. Exercer total controle sobre os desejos e ações pessoais. Equilíbrio em situações adversas. Equilíbrio nas decisões. Equilíbrio diante de tempestades. Então, nós que somos de Cristo, mortificamos as obras da carne através da manifestação do Espírito. Somos sustentados pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos guarde. E que o fruto do Espírito esteja sempre presente em nossas vidas. E nós, tendo essa experiência da manifestação do fruto do Espírito em nosso dia a dia, no nosso ministério, possamos também ensinar aqueles que nos ouvem, aqueles que dependem dos nossos ensinamentos, para que também tenham a manifestação do fruto do Espírito, mortificando as obras da carne. Que Deus os abençoe e que o Espírito Santo esteja sempre presente em nossas vidas, porque sendo assim, as obras da carne não prevalecerão, mas o fruto do Espírito prevalecerá na nossa vida e na nossa comunhão com Deus, na nossa comunhão uns com os outros. Deus os abençoe. Estarei orando por todos nós nesse instante, agradecendo mais uma vez a participação que, pela bondade de Deus e dos nossos irmãos de Curitiba, eu tive nessa escola bíblica. Vamos orar então, meus amados. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, acabamos de ministrar a Tua palavra, Senhor, segundo aquilo que Tu tens programado para essa escola bíblica. Falamos a respeito, Senhor, do fruto do Espírito e das ações do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre o nosso querer, sobre as nossas atitudes e sobre as nossas decisões. Eu te peço, ó Pai amado, que o fruto do Espírito esteja sempre presente em nossas vidas para mortificar as obras da carne, para que possamos em tudo agradar a Ti,
que é o nosso Senhor e Salvador, que é o Senhor das nossas vidas, que é o Salvador das nossas almas. Receba, ó Deus, a nossa oração, pois tudo te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Meus amados, que o Senhor Deus nos abençoe em nome de Jesus. E chegamos ao final da 59ª Escola Bíblica de Obreiros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba. Esse é um momento para outros agradecimentos. Quero começar pelo pastor Fábio Bittencourt, que me auxilia ali na Superintendência da Educação Cristã e foi o responsável por garantir o atendimento a todos os irmãos, esclarecendo dúvidas e garantindo as inscrições, inclusive de gerenciamento do sistema do portal educacional. Ao trio Shekinah, pelo modo especial com que louvam ao nosso Deus e, nesse caso em especial, pelo cuidado com que escolheram o repertório totalmente vinculado ao tema que foi cuidadosamente preparado e consagrado ao Senhor. Ao pastor Sandro Pereira, que também merece igualmente o nosso reconhecimento pela importante contribuição na divisão dos temas escolhidos para formatá-los à modalidade de ministração online, bem como na revisão e construção dos escritos das apostilas. Um evento totalmente digital só é possível acontecer pela evidente competência da equipe de mídia de nossa igreja, comandada pelo pastor Eliel Gabi e com a precisa e refinada qualidade técnica do diácono João Paulo, o JP. Por fim, agradeço ao pastor Wagner Gabi, o nosso pastor, nosso líder, que, a despeito de todo e qualquer problema, empenhou tempo de qualidade para que o evento pudesse acontecer. Seu apoio e confiança na Superintendência de Educação nos deu tranquilidade e segurança para levar em frente esse desafio. Se você não conseguiu assistir todas as aulas ou conhece alguém que não pôde assistir essa EBO, ela estará disponível por mais 15 dias, ou seja, até o dia 3 de março de 2021. Vamos orar para encerrar esta EBO. Senhor, te agradecemos por esse tempo diante da Tua Palavra, por esse tempo de aprendizado, pela vida de cada professor, de cada um que auxiliou, de cada louvor que foi ministrado. Nós queremos te agradecer porque saímos daqui mais enriquecidos no conhecimento da Tua Palavra. Que cada aluno, que cada professor, que cada um que trabalhou nessa EBO seja abençoado por Ti, seja guardado por Ti. Nós queremos Te agradecer por mais um ano, Senhor, dessa escola bíblica, que tem sido uma referência. Assim, que o Teu nome seja engrandecido pela vida de cada um. Abençoa os nossos alunos e nos guarda no santo nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe em Cristo Jesus.